E aí, pessoal? Eu sou Renato Quintiliano. Essa é a primeira série do canal. E para essa série, eu decidi mostrar algumas partidas que eu considero bastante instrutivas, são partidas muito famosas e algumas das minhas preferidas. Mas eu também considero elas partidas instrutivas e muito importantes para aprender vários conceitos do xadrez. Portanto, eu decidi chamar essa série de Partidas que todo enxadrista deveria conhecer. Hoje eu quero mostrar para vocês outra partida do Smyslov. Por alguma razão, quando eu pensei nas partidas mais instrutivas do Smyslov que eu gosto para colocar na série, eu acabei esquecendo dessa. Mas aí eu me lembrei dela recentemente e decidi colocar agora pra gente analisar. Essa partida foi jogada no Memorial Staunton de 1946, um torneio em homenagem ao Howard Staunton, jogador que aparece também na nossa série aqui. Você pode olhar depois a partida Saint-Amand Staunton, muito boa. Smyslov Kottenauer. Nessa partida o Smyslov abre com E4, C5, cavalo F3, D6, D4, C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3, A6 e bispo E2. A6 aqui, claro, Siciliana Najdorf. A Najdorf ainda estava em desenvolvimento nessa época, né? Primeiros anos de nascimento ali da Najdorf. Mas o Smyslov sempre gostou de jogar com bispo E2 essas posições. Tanto contra Najdorf como contra Scheveningen. Tem uma partida aí na série que a gente viu, que foi, se eu não me engano, foi a primeira do Smyslov, Smyslov Rudakovsky, que é uma Scheveningen com bispo E2. E acabou transpondo até, né? Foi E6 e acabou transpondo depois dessa ordem. Mas aqui foi com E6, Roque, e as pretas decidiram jogar de uma forma excessivamente agressiva. Inclusive, eu acho que essa partida é muito instrutiva para mostrar quais são as vantagens do bispo E2 e quais são os problemas quando as pretas adotam uma estratégia muito arriscada na Najdorf. A linha do bispo E2 é uma que eu gosto também, contra Najdorf, contra Scheveningen, já passei para vários alunos, porque eu acho que é uma variante bem fácil das brancas jogarem. Se você está procurando alguma coisa para jogar contra Najdorf, se você sofre nessas posições, o bispo E2 é uma linha muito fácil, porque prioriza o desenvolvimento. Então as brancas jogam bispo E2, e aí já fazem roque, já põem o rei em segurança. E o preto deveria seguir o mesmo caminho aqui. As pretas deveriam jogar bispo E7, fazer roque, e depois pensar em buscar o contrajogo na ala da dama, jogar de uma forma muito agressiva, jogar pelo centro. Enfim, a gente tem uma teoria muito pesada nessas posições aqui, uma teoria bem longa. Só que nessa partida estamos falando, claro, de um tempo assim onde ainda estava se desenvolvendo a teoria da Najdorf. O Kottenauer, aí, o adversário do Smyslov, ele pensa da forma mais lógica. Bom, já joguei A6, então eu vou fazer B5. Afinal, B5 eu preparo para desenvolver o bispo bem ativamente por B7 e também ameaço B4, que vai já desestabilizar o jogo das brancas, né? Porque o cavalo é uma peça importante ali para proteger o ponto E4. Só que esse lance, na realidade, ele é meio arriscado e objetivamente duvidoso mesmo. Então eu quero que vocês pensem qual foi o lance do Smyslov depois de B5. Para quem está acompanhando as outras partidas da série, a gente já percebeu que o estilo do Smyslov é um estilo bem lógico, assim, bem seguindo os princípios e explorando as jogadas do adversário de uma forma bastante lógica. Então, qual é o problema do B5, né? O problema do B5 é que as pretas expõem a diagonal branca e as pretas ainda estão menos desenvolvidas. Então, enquanto o branco jogou bispo E2 e roque, o preto está fazendo lance de peão, A6, E6, B5, e isso pode comprometer seriamente o desenvolvimento. Se você pensou numa jogada passiva, tipo A3, aí as pretas vão jogar bispo B7 e não terão grandes problemas nessa posição. Imagina que após um desenvolvimento passivo e sólido das brancas, por exemplo, F3 agora defender o peão. Aí o preto joga bispo E7, cavalo BD7, torre C8, e logo mais as pretas vão fazer roque e estarão prontas para jogar com D5, equilibrando totalmente a posição e até ficando com um jogo mais fácil já. O Smyslov não vai deixar isso. Então o que ele joga aqui? Ele joga bispo F3. Ele aproveita a diagonal aberta primeiro para criar um problema sério aí para a torre de A8. E de repente já não é tão fácil de responder esse lance para as pretas. A ameaça de E5 aqui é muito incômoda. A continuação mais natural seria, por exemplo, o bispo B7. Esse é o lance que parece mais lógico, põe o bispo na diagonal. Mas agora, o que as pretas fazem depois do E5? Como que o preto vai resolver isso? Porque se joga
Bispo toma F3 primeiro, não tem problema, as brancas retomam com a dama. E continuar atacando a 8 ali. Depois de D por E5 pode fazer ainda um lance intermediário como cavalo por E6, algo do tipo. F por E6 e dama 8. Tá completamente ganho já. Também não vale a pena tentar fechar a diagonal com cavalo D5, porque cavalo toma, E por D5 e torre E1, já deixa as brancas como uma iniciativa ganhadora, mais uma vez. Olha o problema do desenvolvimento ali, do preto ter deixado o rei em E8 e ficar fazendo lance de peão do outro lado, né? E por fim, depois de D por E5, essa parece ser a única ideia, bispo toma B7, pra ter torre A7, pra deixar duas peças atacadas. Mas aí sobra um recurso para as brancas ainda, cavalo C6. Se cavalo por C6, bispo toma C6 e mantém a peça a mais das brancas. E se joga dama por D1 primeiro e torre por D1, o preto não pode recuperar a peça em B7 por causa de torre D8 mate. Esse é um caso clássico, assim, onde parece que tudo funciona bem taticamente, mas é aquilo, né? O branco tem uma posição estrategicamente melhor já, com mais desenvolvimento. Então a tática vai trabalhar a favor das brancas. E parece que nas partidas do Smyslov sempre funciona a favor dele, né? A tática. Mas isso com essa variante a gente percebe que as pretas não podem jogar bispo B7. Então o que ele faz? É que ele joga torre A7. Já é um lance que as brancas não gostariam, que as pretas não gostariam de ter que fazer, mas tinha que tirar a torre ali, né, do ataque do bispo, do descoberto. Aqui pode parecer que bispo E3 é o mais lógico para continuar atacando a torre, né, continuar ameaçando os descobertos. Mas depois de torre D7, incrivelmente as pretas se ajeitam nessa posição. Porque ele vai jogar bispo B7, bispo E7, cavalo C6 e vai acabar se desenvolvendo de um jeito mais ou menos razoável. Ah, uma observação que eu esqueci de mostrar é que tentar parar a ameaça das brancas de uma forma mais sólida com E5 acaba sendo ruim também pro preto. Porque agora o cavalo vai pra F5. E aí a estrutura das pretas ficou bem ruim já, com o peão atrasado em D6 e a casa D5. O branco pode continuar com o bispo G5 depois. Inclusive, isso lembra um pouco a partida Smyslov e Rudakovsky, onde ele consegue explorar o ponto D5. E além do mais, se as pretas quisessem jogar E5, teria jogado antes na Najdorf. Teria jogado lá atrás, bispo E2 e E5, que é a principal, inclusive. Mas como eu disse, depois de torre A7, bispo E3 e torre D7, o preto ganha tempo aí para se desenvolver. O Smyslov aqui ele tem um plano mais legal. Ele joga dama E2. Ainda, talvez, pensando na ruptura com E5. E as pretas jogaram torre C7. Só que torre C7 foi um lance ruim mesmo. Provavelmente ele estava contando que a torre seria mais útil na coluna C. Porque geralmente na siciliana a torre vai para a coluna C, para ficar de olho na casa C4 e também nos sacrifícios em C3. Mas ele poderia ter considerado aqui torre D7, que era mais sólido. E provavelmente ele jogaria com bispo D2 e preparando A4, alguma coisa do tipo. Mas torre D7 era mais sólido e a gente vai ver isso na partida. Ou B4, desalojando o cavalo. Mas não tem problema, cavalo D1 e depois as brancas conseguem manobrar esse cavalo aí pra voltar pro centro. Mas torre C7 foi um lance meio superficial. Ele joga torre D1, por isso que ele quis jogar dama E2, né, pra pôr a torre em D1 e começar a criar algum desconforto também pra dama das pretas. E aí, naturalmente, cavalo BD7, evitando ali qualquer ataque descoberto. Mas essa é outra posição instrutiva para vocês pensarem como vocês jogariam de brancas no lugar do Smyslov. Essa é uma posição instrutiva porque a posição das brancas parece mais natural, mas a princípio não parece tão perigoso jogar isso aqui de pretas. Acho que essa é uma partida daquelas, né, que tem várias na nossa série assim, mas pra gente aprender a jogar com a vantagem de desenvolvimento. É mais um exemplo de como explorar a vantagem de desenvolvimento. O que as brancas têm de vantajoso aqui, que chama atenção, é que as brancas estão com um desenvolvimento ok, e principalmente porque o rei preto ainda tá no centro. Só que assim, o rei das pretas, ele tá bem cercado pelas peças, ali parece muito difícil de alcançar esse rei, de criar um ataque em cima dele. Então, provavelmente, tentativas diretas de ataque não vão dar certo. Tentativas como cavalo D5, e aí toma, joga cavalo E5, e ok, as pretas estão se defendendo aqui, não vai perder essa posição. Não tem um ataque ganhador para as brancas.
Outro ponto também é que se o branco gastar um tempo pra desenvolver mais peças, por exemplo, eu vou tirar meu bispo aqui. Não tem problema também, as pretas jogam bispo B7 e depois fazem rock. E se tiver tempo das pretas fazerem rock, jogar bispo B7 e organizar as peças, aí não tem vantagem nenhuma. Na verdade, aí eu arriscaria dizer que o branco tá pior já. Então, a gente tem essa questão: como continuar explorando o desenvolvimento das brancas? Existem duas formas principais de você tentar trabalhar com a vantagem de desenvolvimento. Uma delas é abrir o jogo, é abrir a posição o mais rápido possível, porque você ter mais desenvolvimento significa basicamente que suas peças estão mais preparadas para entrar em jogo. Então, quando abre a posição, principalmente com o rei no centro, o lado que está pior desenvolvido vai ter muita dificuldade de se coordenar, porque as peças ainda não estão prontas para a batalha, né? Para o jogo mais aberto. A outra forma que a gente tem de fazer isso é criando ameaças. Só que você não pode confundir as coisas, assim, não é qualquer ameaça. Ameaças superficiais não servem, né? Você não vai conseguir romper a defesa do adversário com ameaças muito simples. E aqui mesmo é difícil da gente ver como que o branco cria alguma ameaça real, uma ameaça direta, concreta. Aí vamos tentar pensar na outra dica, abrir o jogo. Dá pra abrir a posição para as brancas? Nessa hora é fácil também da gente se enganar e olhar só pro centro aqui e pensar, E5, né? É o único jeito que tem de abrir a posição. Só que o problema é que depois de cavalo por E5, como que as brancas continuam aqui? Você tem que ter alguma coisa para ter sacrificado o peão. Não tá tão claro, né? O que a gente conseguiu por esse sacrifício no centro. Mas essa é a única forma de abrir o jogo para as brancas? Então, o Smyslov ele tá seguindo essa linha de raciocínio que é bem lógica. Mas ele percebe que E5 ainda não é o lance. Ainda não dá certo. Mas ele percebe que ele tem outra forma de abrir o jogo, com A4. Uma jogada que se torna especialmente forte aqui, porque as pretas também tiraram a torre lá da ala da dama, então fica ainda mais fácil de explorar a ala da dama. Parece estranho, né? Você fala, pô, mas abrir a ala da dama, o jogo não é no centro, né? Na ala do rei. Só que abrir a ala da dama também dá novas possibilidades para as brancas, também permite que ele tente outras ideias. Por exemplo, se tenta manter o jogo fechado, o preto joga B4. Cavalo A2, ele tem que dar um jeito de defender o peão em B4. A5 parece sólido, né? Defende o peão. Tá bem firme. Só que agora ele ganha a casa B5 pro cavalo. Então ele começa a forçar concessões das pretas. Essa é outra ideia de você abrir a posição e tentar forçar concessões do adversário. E aqui como vai defender o ponto D6? Não dá pra jogar torre C6. Porque agora sim E5 é forte, ó. Aí as pretas estão perdidas. Vai perder uma qualidade no mínimo. Então aqui não tem opção. B por A4. Ele toma de cavalo. Mas aí as pretas não podem continuar desenvolvendo? Podem. Até poderia jogar bispo E7. Só que o branco faz bispo D2. E é meio chato a ameaça de bispo A5. O preto continua sem ter uma casa muito segura pra torre e tem que lidar com a ameaça de bispo A5 de algum jeito. Então é uma posição que continua sendo bem chata. Aí o branco vai ganhando mais tempos de desenvolvimento, né? Vai desenvolvendo mais uma peça, criando uma ameaça. Às vezes o bispo vem para B4 aqui, pressiona D6. Mas para começar, a ameaça de bispo A5 já não é fácil de ser defendida. Então, as pretas jogaram bispo B7. Eu acho que pensando, né, que pelo menos bispo D2 ele pode jogar um torre C8 aí. Ele reorganiza a torre, né? Vai ter feito um caminho estranho com a torre, mas tá reorganizando. Tá conseguindo ajeitar a posição. Mas esse é o próximo momento instrutivo aí, pra vocês pensarem na jogada do Smyslov. Jogam as brancas. E agora, né? Bom, agora se jogar o bispo D2, torre C8 eu imagino que seria a ideia. Não tem bispo A5. E talvez o preto vai continuar assim, bispo E7, roque, algo do tipo. Só que o Smyslov percebe de novo um detalhe. Como ele já abriu a ala da dama com A4, algo que às vezes a gente não presta atenção é que essa torre também fica ativa. Ela tem a coluna aberta. Você não precisa puxar essa torre pro centro para criar alguma ideia com ela agora. Ela já tem a coluna aberta. E como que a gente vai combinar a coordenação das peças brancas? Ele joga E5. Agora dá para chegar o E5 nessa posição. Pelo seguinte, se toma de peão em E5, bispo toma B7,
E por D4 e bispo toma A6. Não caiu nada para as pretas, é verdade, só que o branco transformou a vantagem de desenvolvimento em outra vantagem, que é o par de bispos em uma posição totalmente aberta, além de ter um peão passado aqui, mas isso nem é tão relevante porque a partida não vai durar até o final, porque ele já tá com uma posição muito ativa. Para começar, tá caindo D4. O único jeito de defender isso é bispo C5, mas vai entregar o segundo bispo, né? Cavalo toma, bispo B5. Já tem que deixar o rei no centro, bispo F4, e essa posição claramente aqui o preto vai perder, né? Logo, logo vai cair alguma coisa. Por exemplo, torre B7, dama C4, ou torre C8, bispo E5, ou torre A7. Isso aqui tá perdido, claramente. Também não dá, quer dizer, talvez devesse ter jogado bispo F3 nesse momento. Mas aí cavalo F3. E a gente já tem uma pressão na coluna D chata. Mas é possível, é provável, na verdade, que essa fosse a melhor opção para as pretas. Além de ficar com uma pressão muito forte na coluna D, tá caindo A6. Porém, tentando caçar um jeito aqui de se segurar, né, de evitar a abertura da posição, o Kottenauer joga cavalo por E5. Bispo toma B7, torre por B7, dama por A6, ele trocou o peão de E pelo de A, geralmente não seria uma decisão tão boa, porque o peão de centro vale mais, só que enquanto isso, o Smyslov ele abre mais a posição e ele tá mantendo as pretas ocupadas. Então ele tá combinando as duas formas que tem de explorar a vantagem de desenvolvimento, criando ameaças e abrindo o jogo. Por causa do A4, ele conseguiu combinar as duas ideias, as duas formas que tem de explorar esse tipo de vantagem. Mas as pretas ainda tentando manter o controle de tudo, dama B8. Joga a dama lá pra B8. E agora? Como que a gente continua aqui de brancas? Como que a gente mantém o preto ocupado? Nesse momento, não deve ter só um jeito de jogar pela vantagem das brancas, tá? De trabalhar a vantagem. Mas eu gosto da forma que ele jogou. Porque apesar de um lance como bispo F4 ou bispo G5 parecer muito atrativo, eu acho que as pretas estavam contando com torre A7 nessa posição. Pra expulsar a dama das brancas, ganhando um tempo aí. E a dama também em B8 já saiu da coluna D. Então, mais uma vez, ele tá tentando ganhar uns tempos pra se organizar. O Smyslov, ele joga cavalo C6 agora. Que é uma jogada muito forte. Geralmente, troca de peças vai ajudar o lado que tá menos desenvolvido. Só que nessa posição, não é o caso. Porque ele tá trocando as peças pra abrir mais o jogo, abrindo a coluna D, por exemplo, e eliminando peças que poderiam ajudar na defesa das pretas. Então, através desse duplo, esse ataque duplo aí, cavalo por C6, dama por C6, ele já tá tornando ainda mais difícil a defesa preta. E para escapar do cheque, jogou cavalo D7. É meio que o único, né? Porque torre D7, cavalo B6 aqui, ganha no ato. Então as pretas jogam cavalo D7, que ainda parece... Assim, dá pra sentir que a posição das pretas não é a que elas gostariam, que a posição das pretas tá ruim, mas ainda dá pra ter alguma esperança, porque ele tá a 2 lances de fazer roque. Bispo E7 e roque. Pode ser que nesse momento o preto já tá até disposto a perder um peão pra pôr o rei em segurança. Que vale mais, né? Você perder um peão, mas não leva um mate, não leva um ataque direto. Só que nesse momento, as brancas têm uma ideia ganhadora, que com certeza o Smyslov já tinha visto quando ele joga o cavalo C6, tenho certeza, mas vocês podem calcular aí, tentar descobrir qual é o arremate para as brancas nessa posição. Bom, esse é um exercício bem legal para cálculo, um exercício bem interessante. Mas a ideia tática, muito forte aqui, é cavalo C5. Prestem atenção na torre de A1, ela acordou. Torre de A1 já tá a postos pra entrar no jogo. Lógico que não dá pra tomar, né? Não dá pra tomar em C5 de cavalo que tá cravado. E se fizer um lance como torre C7, entre outros, as brancas têm cavalo D7. Torre por C6 e cavalo por B8. Não deve ser o único ganho de material esse, mas tudo bem, é o mais direto. Talvez seja o único também, o único ganho, mas enfim. Joga D por C5, claro. Mas agora qual é o complemento dessa posição? Pode parecer que a ideia seria jogar torre por D7, torre por D7, torre A8. Mas essa posição aqui ela não é tão clara. Porque toma e rei E7. 2 torres pela dama. Ameaçou mate em D1 ainda.
E bispo G5 não dá mate por causa de F6. Só que não era essa a ideia do Smyslov. Quando ele joga cavalo C5, o D por C5 abre a diagonal, abre a coluna. Só que ele ainda não pode jogar torre por D7. Mas ele tá combinando a abertura da coluna com um desvio muito forte aqui, que é bispo F4. Sacrificando duas peças em sequência, para finalmente explorar a debilidade do rei das pretas, em E8. O ponto é que agora, se joga dama por F4, ele dá o cheque em C8. Rei E7, dama por B7. E vai cair o cavalo também. Então ele sacrifica um cavalo e um bispo e recupera uma torre e um cavalo. Ou seja, qualidade a mais. Só que ainda tem um ataque ganhador, né? Além de tudo. Esse rei aí, olha pra onde teve que ir. Vai perder, né? Com certeza. Então jogou bispo D6 no desespero. Bispo toma D6 e as pretas fazem torre B6. Ainda sonhando, né? Sobreviver com esse intermediário. Mas qual é o toque final aqui do Smyslov? Toque final das brancas para ganhar a partida. Provavelmente o cara tava na esperança aqui que se faz um lance como torre A8, ele pode tomar em C6, né? E torre B8, cavalo por B8. E se bispo B8, torre C8. Devia estar ainda com essa esperança. Ou se dama 8... dama 8 parece duríssimo também, né? Mas... enfim, talvez dama D8. É que aqui eu acho que perde também esse. Só que o Smyslov, ele joga outro lance bem simples aqui, ganhador. Ele joga dama por D7. Que meio que força, né, o abandono. Porque rei por D7, bispo B8 é cheque. E as brancas ficam simplesmente com peça a mais. Então abandonou depois do dama por D7. Ah, não, minto. Aqui, ó. O dama 8, as pretas iam tentar sobreviver com esse, né? Torre por D6. Dama por B8, cavalo B8, torre por D6 e talvez rei E7. Com o final que deve estar ganho pro branco. Não, deve não, tá ganho com certeza. Mas daria uma esperança. Dama por D7 é muito mais triste, né? Que é uma peça mais limpa e muito melhor. Bom, essa é uma parte que eu acho muito instrutiva sobre vantagem de desenvolvimento. A hora certa de abrir a posição. É muito importante isso, porque eu acho até legal que nessa posição a gente pode estar muito focado no centro, mas o Smyslov decide abrir a ala da dama com A4. E é justamente por isso, depois que ele ganha, por causa da entrada da torre em A8, que acaba sendo a ideia que decide ali, né? Que coloca os problemas principais para as pretas. Então ele bate na hora certa na estrutura das pretas, né? Com A4. E depois, por conta disso, o E5 chega numa situação muito melhorada. E o arremate final também é bem legal, né? Quando ele joga cavalo C6 e depois cavalo C5 e bispo F4. Tudo isso para explorar a coordenação horrível ali das peças das pretas. Então é isso, pessoal. Mais uma partida aí da nossa série Partidas Todo em Xadrez que você deveria conhecer. Acho que essa é bem legal para quem também tá procurando alguma coisa contra Najdorf. É uma variante fácil de aprender, o bispo E2, e muito, muito fácil de jogar também. Então, também aula de iniciativa e o arremate também bem legal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma partida do Smyslov. Se você já conhecia, diz aí o que você achou das análises. Essa é uma das partidas que tem no livrinho amarelinho também, das partidas do Smyslov, comentadas por ele. Se você não conhecia, me diz o que você achou também. E não se esqueçam aí de deixar sugestões, se você tiver alguma sugestão de partida que você gostaria de ver na nossa série Partidas que Todo Enxadrista deveria conhecer. E também não se esqueça, se você curtiu, de deixar o like aí no vídeo e se inscrever no canal se não for inscrito, porque isso ajuda no nosso crescimento aí. E também ative as notificações para receber mais conteúdo de xadrez como esse, como essas partidas. Então é isso, pessoal, e até a próxima.